Você já foi a um site e viu um produto que estava pensando em comprar e leu últimas 3 unidades? Ou a oferta termina em 2 horas. E de repente sentiu uma urgência que não existia há 30 segundos atrás. Eu vou te dizer uma coisa, isso não foi coincidência, foi engenharia. O cérebro usa atalhos para tomar decisões, não porque seja preguiçoso, mas porque precisa processar milhares de estímulos por segundo e não pode analisar tudo de forma consciente e racional. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta poderosa para fazer você conseguir fechar mais negócios, os gatilhos mentais. Meu nome é Joseph Andrade, Head de Operações Comerciais aqui na Visp Capital. Esses atalhos que eu mencionei antes, os gatilhos mentais, é o que faz com que as pessoas tomem as decisões. E quem sabe ativá-los corretamente não precisa convencer o cliente, precisa apenas tirar os bloqueios que impedem que a decisão seja tomada. Antes de falar sobre como acelerar essas decisões, precisamos entender por que elas nos travam ou travam o seu cliente. O cliente diz que vai pensar, raramente está pensando em comprar. Ele está esperando o desconforto de decidir desaparecer. Porque toda decisão de compra envolve perda. Seja perda de dinheiro, perda de alternativas, o risco de ter feito uma escolha errada ou uma escolha melhor. O cérebro evolutivamente é avesso a perdas e ele tende a protelar. O não agora é frequentemente mais confortável que o sim ou que o não. No não agora, não há risco imediato. Os gatilhos mentais funcionam porque criam um custo para esse não agora. Eles tornam a inação ou a inércia mais desconfortável que a ação. A escassez, por exemplo. Quando algo é raro, o cérebro valoriza mais. Não é lógico, é biológico. Recursos escassos na natureza primitiva eram instinto de sobrevivência. E esse instinto ainda persiste. Na prática comercial, vagas limitadas, lotes exclusivos, condições disponíveis apenas para os primeiros clientes, gatilhos que funcionam apenas se forem verdadeiros. Na prática comercial, é assim que nós abordamos. Porém, uma escassez falsa que muitos vendedores, muitas empresas fazem, quando descobertas, destroem a confiança de forma irreparável. Mas a escassez real, ela tem a capacidade de fazer com que o cliente haja. E aqui que está o grande ponto. Por exemplo, temos capacidade para o onboarding de mais 2 clientes nesse trimestre. Isso é uma realidade legítima e é poderosa. O outro gatilho, a urgência, é um irmão temporal da escassez. A escassez é sobre quantidade, a urgência é sobre tempo. Uma condição que expira cria um deadline e deadlines forçam a decisão. A urgência falsa é facilmente detectada e igualmente destrutiva. A urgência real acontece naturalmente em qualquer negócio. Orçamento que fecha no final do trimestre, capacidade operacional que vai ser alocada para outro cliente, condição comercial vinculada a um evento específico. Outro gatilho é a autoridade. As pessoas estão acostumadas a seguir especialistas. Nós queremos a opinião de outras pessoas. Quando um médico recomenda, nós seguimos sem questionar. Da mesma forma como não questionamos ou não questionaríamos um amigo. O gatilho da autoridade é a sinalização de forma genuína de que você sabe o que está fazendo. Isso se constrói com credenciais reais, casos de sucessos específicos com números, conteúdos que demonstram expertise e terceiros que validam. O vendedor que só fala de si mesmo não constrói autoridade. Parece venda. O vendedor que educa, que demonstra conhecimento, que fala sobre os problemas do cliente, que está concentrado em fazer um diagnóstico, ele compartilha uma perspectiva que o cliente não tinha. Ele constrói autoridade. Um outro gatilho é a prova social. O ser humano é um animal social que usa comportamento de outros humanos como um sinal de segurança. Se muita gente está comprando, deve ser porque vale a pena ou é bom. Se ninguém está comprando, então tem alguma coisa errada. Na prática, depoimentos específicos com nomes e resultados reais, estudos de casos com números, logotipos de clientes reconhecíveis, ou seja, aquele teu cliente que é o mais relevante, precisa estar estampado na cara do teu outro cliente, do teu consumidor. A prova social genérica não funciona. Prova social específica. A empresa X do setor Y obteve resultado Z em W meses. Criar a identificação reduz o risco percebido. O erro mais comum com gatilhos mentais
é usá-los como um recurso de desespero na hora do fechamento. E isso acontece na maioria das vezes. Você precisa decidir hoje porque amanhã o preço muda. Quando o gatilho aparece sozinho no final de uma conversa, o valor não foi construído e ele parece manipulação. Porque é manipulação. Gatilhos mentais são mais eficazes quando estão distribuídos ao longo de toda uma jornada do cliente. Ele tem como principal objetivo ajudar o cliente a tomar a decisão que ele provavelmente não conseguiria tomar sozinho por medo ou insegurança. A autoridade começa a ser construída no primeiro contato, na postura, no vocabulário, no conhecimento demonstrado. A prova social entra no meio da conversa, quando o cliente já está validando as suas opções. A escassez e a urgência aparecem quando o valor já está claro e a falta é apenas de um empurrão para o fechamento final. Um funil de vendas bem desenhado usa cada um dos gatilhos no momento certo para que ele possa ter o máximo de efeito possível, como um maestro que sabe quando cada instrumento precisa entrar dentro da música. Do ponto de vista do negócio, o impacto mais valioso dos gatilhos mentais não é a venda individual, é o que eles fazem, é a aceleração da ação, é a previsibilidade que eles criam no nosso funil. Quando os gatilhos são aplicados de forma sistemática e documentada, a taxa de conversão em cada etapa do funil se estabiliza e isso te dá previsibilidade. A taxa de conversão estável significa que você sabe que para cada X leads, você vai fechar Y negócios, com a receita média de Z. Esse nível de previsibilidade tem a capacidade de te dar controle sobre o CAC, custo de aquisição de cliente, porque a eficiência do processo sobe e a cada real investido em uma prospecção que converte mais, menor é o teu CAC. CAC baixo com um LTV alto é a equação que qualquer investidor quer ver. É a matemática que diferencia uma empresa que queima capital para crescer de uma empresa que cresce de forma sustentável. E empresa com crescimento sustentável e previsível não vale 3 vezes mais. Vale 8, 10, até 12. Gatilhos mentais não são truques. São o reconhecimento de como o cérebro humano realmente funciona. E esse conhecimento te dá a capacidade de construir um funil de vendas que consegue aproveitar essas oportunidades para ajudar o teu cliente a tomar a decisão. Usados com ética e estratégia, eles aceleram a decisão que o cliente já queria tomar, mas não conseguia tirar do papel. Nas próximas aulas, nós vamos falar sobre um elemento que multiplica o efeito de tudo que você aprendeu até aqui, a filosofia do Yes. O poder do relacionamento como um ativo comercial. Para a gente poder condensar até aqui o que nós falamos, os gatilhos mentais nada mais são do que modelos pré-programados que estão instalados em todas as pessoas que existem como mecanismos de segurança. Toda vez que nós estamos diante de uma decisão ou de uma ação, esses gatilhos são ativados. E muitas vezes por medo. O que nós fazemos é entender como esses gatilhos funcionam e ajudar as pessoas a tomar as decisões, afastando o medo, afastando a insegurança. Conhecendo sobre esses gatilhos mentais, entendendo como o cérebro funciona, você estará mais preparado para conseguir fechar mais negócios e não ficará refém do acaso. Estude sobre esse assunto, busque se aprofundar. Existe um livro fantástico chamado Armas da Persuasão que você deve estudar para poder conhecer um pouco mais sobre como a mente humana funciona. Um vendedor de elite estuda, se aprofunda. Vendedor precisa se qualificar e qualificação também é estudar sobre comportamento, mentalidade e psicologia de vendas. Fique atento, pois na próxima aula nós vamos explorar um pouco mais sobre esse assunto. Se prepara e te vejo na próxima.